Bora. Boa noite, pessoal. Graça e paz. A gente está começando aqui a nossa live jovem. Estejam comentando, estejam participando. A gente vai estar lendo aqui os recadinhos de vocês. Então, podem participar. Quer falar alguma coisa, Sam? Ok. Gente, antes da gente começar com o louvor, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês participarem aqui, tá certo? Me digam, pelo menos não, no máximo, as duas coisas que você mais está fazendo nessa quarentena. Se você está de quarentena, me diga aí as duas coisas que você mais está fazendo na quarentena. Seja sincero, se preocupe que a gente não tá aqui para julgar não, viu? Diz aí o que é que você está fazendo na sua quarentena, que a gente está querendo saber. Em quantidade de tempo ou em frequência? É muito técnico. Eu acho que as duas coisas. Você pesa aí. Média. Pesa aí, todo dia eu tô fazendo isso, ou então eu tô passando o meu dia inteiro fazendo isso, passei um fim de semana fazendo isso. Não sei, dê uma olhadinha aí. Pensa aí na sua cachola, como é que você está organizando o seu tempo, o que é que você mais tem feito nessa quarentena. Já tem gente respondendo, já a gente vai dar uma lida. Vamos louvar? Digo, hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso me agradar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tocou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tocou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não
O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém, aleluia. Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Nos trouxe redenção por meio do seu sangue. E é isso que nós estamos comemorando nesses dias. O Senhor Jesus foi morto por nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Mas ele não ficou aí. Ele não ficou na morte. Ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. E é isso que nós vamos estar comemorando amanhã, e é isso que nós devemos comemorar todos os dias da nossa vida. O Senhor salvou todo aquele que crê, todo aquele que tem fé no seu nome, na sua salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos mais uma? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus,
seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, soberano sobre toda a terra e céu, e sobre as nossas vidas também, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo, certo? A nossa live. A gente está aqui com a nossa live jovem. E assim, temos uma pergunta para você responder aqui, tá certo? Até o meio da nossa live. Qual é a coisa, ou no máximo as duas coisas, que você mais tem feito nessa quarentena? Me diz aí, duas coisas que você tem feito mais na quarentena, tá certo? Tô esperando a sua resposta. Algumas pessoas já responderam. A gente vai tá lendo aqui. Teve alguém que já respondeu isso? Teve. Então já temos respostas. Vamos dar uma lidinha. A Maria Júlia disse que tá comendo e jogando muito. Comendo e jogando muito. Quem vai? O Albanês disse que tá comendo e dormindo. A Letícia disse que tá comendo e lavando louça. E eu acho que foram essas. Foram esses três, né? Gente, eu tô vendo que é unanimidade, até agora pelo menos é unanimidade comer, né? Alguns comem ajudam em casa, alguns comem descansam, que também é preciso, mas o principal aqui parece que é comer, né? Tem mais alguém que respondeu? A Jéssica, é porque não tem o nome dela, é Videomix. A Jéssica disse que tá lavando louça e organizando a casa. Eu acho que é a Jéssica. Eita! A Maria Júlia que tá comendo. A Maria Clara disse que ela e a mãe dela estão orando. E tirando tempo no celular também. A Gleice disse que tá limpando a casa, estudando, fazendo curso de inglês. Olha, muito bom. Rochelle tá dormindo muito. A Jéssica disse que nunca lavou tanta louça. E a meu
é gente em casa direto, né? A Ju tá estudando e fazendo as coisas em casa e o Romeu tá dormindo e procrastinando. Oh, meu Deus. Esse é um perigo, viu, gente? É sincero. Gente, eu acho que esse é o meu perigo. Porque eu não consegui digitar. Diz aí, a Samara também quer falar. Eu tô estudando e assistindo coisas. Lendo, assim, estudando, lendo e assistindo coisas. Lendo muito. Acho que as duas coisas que eu tô fazendo. Assim, lendo coisas úteis, né? E assistindo. Entre lendo coisas de estudo, lendo a Bíblia, lendo coisas aleatórias. As próximas respostas a gente vai estar lendo no final, tá certo, gente? Então, se você quiser responder ainda o que é que você tá fazendo na quarentena, coloca aí. Essa questão da procrastinação, né? Realmente é o nosso grande perigo. Acho assim, se no dia a dia a gente já procrastina muito, imagina você tendo todo o tempo. Aí quem já tem esse problema, no caso que é um problema que eu tenho também, assim, tem que se organizar de algum jeito para que o muito tempo não acabe atrapalhando, né? A gente aproveitar, fazer que nem a Gleice, que tá fazendo curso de inglês, né? Ao invés de estar só dormindo e comendo. Eu tô dormindo muito, gente. Dormindo muito, comendo muito também. É porque tinha que escolher só 2, né? Aí... São os principais. Acho que é o que todo mundo tá fazendo, né? Assim, muito bom, gente. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer nessa quarentena. Na verdade, não só na quarentena, mas na vida inteira da gente, do cristão. Que são as disciplinas espirituais. Você já ouviu falar dessa palavra, desse termo? Algumas pessoas também chamam de meios da graça, né? Ficou um nome bonito. E o que são essas disciplinas espirituais? São formas ou meios, né, que Deus nos deu para que a gente tivesse sendo santificados, crescendo no Senhor Jesus. E aí, assim, tem vários autores que falam do que são disciplinas espirituais e cada um coloca a sua lista. Eu tava dando uma pesquisada, sabe, Sam? E assim, das listas que eu vi, o que tinha em comum era a leitura da Bíblia, a oração e o jejum. São 3 coisas assim que não faltaram em nenhuma dessas listas desses autores que tiveram estudando sobre isso. E por quê? Mas por que disciplina espiritual? Por que eu vou fazer essas coisas? O que é que tem a ver comigo? É exatamente porque nós somos cristãos. Cristãos não são os pequenos cristos, como a gente viu até no último sábado. Os cristãos, como pequenos cristos, devem fazer o que ele fez e o que ele nos ensinou a fazer na sua palavra. E essas são 3 coisas que o Senhor deixa bem claro pra gente estar fazendo, né? Mas aí, como é que você diz que é um cristão e vai me dizer que não gosta de ler a Bíblia? Tudo bem, a carne às vezes traz esses problemas pra gente. Humanamente, essas coisas, elas não são, vamos dizer, naturais. Não são da nossa natureza. Buscar Deus, buscar a sua palavra, orar e jejuar. Mas é exatamente por isso que tem a disciplina espiritual. Pra gente mortificar nossa carne, botar nossa carne lá na cruz e cada vez mais fortificar o espírito, né? Então vamos lá. A santificação, uma coisa que eu anotei aqui. A santificação, a gente está sempre, é um processo. Até o dia de Cristo Jesus, até o dia que nós morrermos ou que Jesus voltar para nos buscar, nós vamos estar nesse processo de santificação. Quem disse isso foi uma pessoa muito
quando eu li um estudioso falando, rapaz, essa pessoa é tão espiritual e falar um negócio desse. Nunca nós vamos ser tão santos que nós não vamos precisar buscar, né, a presença do Senhor, a santificação cada dia mais. Nunca, nunca, nunca. E vamos ler 1 Timóteo. A gente vai lá em 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos a partir do 7. Vamos ver o 7, o 8, o 9 e o 10. Estejam abrindo aí as Bíblias de vocês. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 10. Pode ler, Sam, por favor? Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente nos que creem. Muito bem. Esse texto ele fala de um exercício, né? Paulo, por acaso, era contra o exercício físico? Não. Pelo contrário, ele de vez em quando dava umas referências assim, de atletismo, umas coisas assim. Acho que ele devia ser algum esportista. Ele é meio grego. Né? Ele é meio grego. Não, ele é meio... sim. Literalmente. Ele trazia muitas... É verdade, trazia muitas referências, muitas histórias, ilustrações do esporte, né? Do exercício físico. É interessante isso. Ele não está dizendo, não está condenando o exercício físico. É até importante para você cuidar do tempo do Senhor, né? Do seu corpo. Mas ele está focando aqui que o exercício principal, o exercício físico, ele é de pouco proveito. O exercício que é bom mesmo para você é o exercício na piedade, na santidade, né? O exercício na santidade. E é por isso as disciplinas espirituais. É um exercício a cada dia, né? Um exercício que nós precisamos ter. Nós, como cristãos, precisamos para crescer na nossa fé, crescer no conhecimento de Deus, crescer no amadurecimento espiritualmente, amadurecer espiritualmente, até porque o Senhor nos chama a levar a palavra para outras pessoas. E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, essa proximidade de Deus... Desculpa, gente, é porque tem um recadinho aqui que a bateria tá acabando, mas vai dar certo. A Samara vai dar uma olhada aqui com a equipe técnica. Cadê a equipe pra gente estar continuando. Enfim, vamos lá, continuando aqui. As disciplinas espirituais, elas nos trazem amadurecimento espiritual e proximidade de Deus. Como é que nós, torno a dizer, a gente diz que é um pequeno Cristo, nós somos discípulos de Jesus e nós não escutamos dele, né? Nós precisamos cada dia mais mortificar a nossa carne e nos fortificar no Espírito. E como é que eu vou me fortificar no Espírito? Me diga aí. A gente já disse, na verdade, né? As 3 disciplinas espirituais que a gente vai falar hoje. A primeira delas é a oração. A oração. A oração, Jesus orava o tempo todo. Se você for olhar nos evangelhos, Jesus está sempre orando, está sempre se dedicando a esses momentos. Tu pode dar uma olhadinha em Mateus 6, de 5 a 15. Mateus 6, certo? Assim, Jesus, ele sempre
teve... Perdão, agora deu certo. Tá carregando. Perdão, gente, é porque realmente teve esse pequeno contratempo. Mas vamos lá. Jesus, ele sempre estava orando. Antes, nas decisões cruciais na vida dele, ele estava orando. Antes dele ser preso, quando ele sabia que ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser entregue, né? Ele sabia que ele ia tomar o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele se retirou com alguns discípulos mais próximos, pediu que eles vigiassem e depois se retirou sozinho e foi orar. E o Senhor, em Mateus 6, ele vai, no Sermão do Monte, né? Ele vai nos ensinar como orar. Né? Tem várias partes que ele vai orando, ele vai explicando várias instruções, né? Vá em secreto, entre no seu quarto, feche a porta. E esse também é o texto da famosa oração do Pai Nosso, né? Tu pode ler, Sam, por favor, essa oração? A partir do 5, né? Isso, a partir da oração mesmo. Senão vai ficar muito bem. Pai Nosso, vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos ensina, o próprio Cristo nos ensinou a orar, a falar com o Pai, a falar com Deus, a ouvir, a entregar as nossas necessidades diante dele. Essa oração é interessante porque ele fala que a oração vem com um louvor, ele começa com um louvor a Deus. A gente teve até um estudo nessas reflexões que a gente está tendo no meio-dia, teve uma reflexão bem interessante sobre essa oração. Se você quer ver, tá lá no YouTube. Mas assim, resumidamente, a gente vê o louvor, ele começa reverenciando ao Senhor, ele também se submete à vontade de Deus e ele traz todos os problemas, tanto alguns problemas materiais como necessidades materiais como necessidades espirituais, e entrega ao Senhor. Isso é muito, essa oração ela é muito instrutiva para nós, né? Para que nós estejamos aprendendo a entregar as nossas necessidades a Deus. A oração, eu acho que é assim um mecanismo que Deus criou para a gente se submeter à sua vontade e a dar glórias a Ele, né? A entregar nossas necessidades a Ele, a mostrar que a gente depende dEle. A oração, ela é muito importante na vida do cristão. Não existe cristão que não ora, então lembra aí de orar. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é da leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Isso é muito importante também. Por quê? Porque a palavra de Deus, o nome já diz, é a palavra do Senhor, é a revelação da vontade de Deus para nós. Né? Então a leitura da Bíblia, ela é imprescindível ao cristão. O que é que a gente vê? Jesus na Bíblia, desde os 12 anos, estava na sinagoga, estava orando, estava discutindo a palavra com os mestres da lei. E ele, a gente vê isso também no deserto, quando ele foi chamado ao deserto para ser tentado por Satanás. E nesses momentos, ele refutou as palavras de Satanás com a palavra de Deus. Né? Então, nós precisamos da palavra de Deus para não cair nas ciladas do inimigo, não cair nas nossas tentações, para nos fortificar e saber a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante. E aí a gente vê lá em Atos, na igreja primitiva, uma igreja
que se firmava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que se firmava mesmo, não abria mão da palavra do Senhor, dos ensinamentos de Cristo. Cristo também nos falou isso, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer o que eu ordenei. Para obedecermos o que Ele nos ordenou, nós precisamos conhecer a sua vontade, conhecer os seus mandamentos, né? Mas isso não é de agora. No Velho Testamento a gente também tem, né? No Salmo 119, é um salmo incrível falando da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. Como o salmista amava a palavra, amava ler a palavra, amava meditar na palavra. Nela meditava dia e noite. Nela meditava dia e noite. E aí a gente tem no Salmo 119, versículo 9 e o 11. Tu pode ler para mim? 9 e 11. Pode ser a 11 também. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra, ela nos dá segurança, né? Essa segurança, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É a segurança contra as tentações, contra o pecado. É como nós jovens, a Bíblia mesmo diz, é como nós jovens podemos manter pura a nossa conduta, né? É como nós podemos nos manter santos, né? Nos santificar cada dia, mas é pela palavra de Deus. A pastora Rosana colocou aqui, Jesus é a palavra, e isso é verdade. Jesus é a revelação de Deus. E aí ele colocou aqui tudo que a gente precisava saber sobre Deus, tudo que ele revelou a homens de Deus, a sua vontade, né? E amém. Vamos para o terceiro ponto que a gente tem aqui, o jejum. O jejum é uma coisa que a gente tem, às vezes é uma prática que a gente fala menos, né? Sobre o jejum. A gente fala muito sobre a oração, muito sobre a palavra de Deus, e realmente são as bases, né, da nossa fé, é a palavra de Deus e a oração, mas o jejum, ele também entra como uma disciplina espiritual. Agora, o que é interessante é porque o jejum por si só, se você só ficar sem comer, ele não serve de muita coisa não, assim, ele não faz muita diferença não. Outras religiões fazem o jejum, existem estudos sobre jejuns e que tem os benefícios. Tem, né? Os jejuns que são até coisa assim, jejum intermitente, que é pra emagrecer, não sei o quê. Tem jejum pra tudo que é tipo de coisa. Tem jejum esse intermitente, eu acho que é o que tem mais estudos assim, né, sobre benefício e tal. Mas aí, gente, o jejum por si só, como eu estava dizendo, ele não santifica, né? Vamos dizer assim. Mas o que é que você faz no período de jejum? O que é o jejum que é agradável a Deus? Jesus ele também nos ensina sobre o jejum. A palavra de Deus nos ensina sobre o jejum. No Antigo Testamento, o Senhor ordenou ao seu povo lá em Israel que tivesse um jejum anual. E aí no Novo Testamento, o que aconteceu? Jesus não nos ensinou sobre o jejum. Ele não disse assim, jejuem. Mas ele, no Sermão do Monte, também colocou para nós que quando nós jejuarmos, nós lavemos a gente não precisa ficar sofrendo, mostrando que está sofrendo para todo mundo, dizendo para todo mundo, como eu sou santo, eu estou com tanta fome. Né? Assim, eu sou tão santo porque eu estou passando essa fome por Deus, estou jejuando, né? Jesus nos ensinou isso, mas ele nunca nos falou contra o jejum.
ele falou contra a religiosidade que os fariseus tinham naquela época quando eles faziam os jejuns, né? E assim, mas Jesus falou sobre isso, sobre essas orientações, nunca deixando nunca deixando o jejum de fora. Ele também nos ensina, agora eu acho que eu não anotei aqui a referência, mas ele também nos fala, os fariseus foram perguntar para Jesus, por que é que os discípulos de fulano, todos eles jejuam e os teus discípulos não jejuam? Eles não estão errados, não? E Jesus disse, olha, por que enquanto eles estiverem com um noivo aqui na terra, eles não têm necessidade de jejuar. Eles têm que se alegrar. Mas quando vai chegar um tempo de que eles jejuarão, que o noivo será tirado deles e eles jejuarão. O jejum, ele é mostrado na Bíblia em momentos de arrependimento, né, do povo de Deus, em momento de contrição, em momento de busca de santidade, em momento de quebrantamento mesmo do povo de Deus, né? O jejum, ele não é uma coisa também para ser feita assim sem motivo nenhum. Ele tem um propósito, né? Mas sabe outra coisa que a gente pode cair nessa questão do jejum? De querer barganhar com Deus, de querer dizer que eu vou jejuar para conseguir tal coisa, eu vou jejuar para conseguir um marido, eu vou jejuar para conseguir, não sei qual é seu sonho aí, qual é o que você quer que Deus lhe mande. Quando eu tava sem conseguir tirar a carteira, eu pensei, será que se eu fizer um jejum vai dar certo? Aí depois não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Exatamente. A gente às vezes é tentado, acho que pela nossa cultura que a gente tem tanta superstição, mandinga, não sei o quê, e às vezes a gente fica tentado a ver o jejum como uma mandinga mesmo. Se eu parar de comer, Deus vai escutar a minha oração e Ele vai me dizer um sim e vai me mandar o que eu quero. Mas não, é exatamente o contrário. O jejum, ele é um momento de contrição e submissão à vontade de Deus, né? Josué também chamou o povo todo a jejum no Velho Testamento, para quando o povo ia ter uma batalha, antes de uma batalha. Então, assim, Jesus também, nas batalhas espirituais, né, havia um espírito imundo que só podia ser expulso por meio de jejum e oração. Então, assim, Jesus nunca disse para não ter jejum. Jesus até defendia o jejum como uma disciplina espiritual, como uma forma de crescimento espiritual, né? Então, assim, nós temos essas 3 coisas que a gente está comentando aqui: jejum, oração, Bíblia. São coisas que a gente não pode deixar de fazer nunca, né? Depois vamos ver esse aqui, João 15, tu pode ir abrindo? Uhum. A gente vai falar sobre João 15:5, mas assim, uma autora falou uma coisa que eu achei muito interessante: a qualidade do nosso tempo com Deus determina a qualidade da nossa vida cristã. Deus, ele não depende dessas disciplinas para fazer a sua obra, mas essas 3 coisas, elas são importantíssimas para nós, para o nosso crescimento, para que a gente não caia, né? Para que nós tenhamos uma intimidade cada vez maior com Deus,
né? Então, assim, como a gente precisa pedir a Deus que Ele nos faça mais voltados para a sua vontade, menos carnais e mais espirituais, né? Assim, que a gente queira essa vida cristã, que a gente queira essa intimidade com Deus, que a gente queira estar na sua presença mesmo, ter cada dia mais maturidade na vida cristã. Vamos lá, João 15:5, o que é que diz lá? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bufo. Não, mas assim, tirando, falando sério, né? Assim, Jesus nos disse: eu sou uma videira, vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não tem como fazer nada. Nada que agrade a Deus, nada que vá nos levar à eternidade. Na verdade, a gente não pode fazer nada realmente de jeito nenhum. Mas assim, nós precisamos de Cristo, a gente precisa entender disso. A gente precisa de Cristo. A gente não mora, a gente não jejua e não lê a palavra para sermos melhores que os outros irmãos. A gente não jejua, ora e lê a palavra para ser o santo, né? A gente jejua, ora e lê a palavra porque nós precisamos da presença do Senhor. E aí o Senhor, através da sua palavra, da oração e do jejum, vai nos santificando, vai transformando a nossa vida, vai transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, né? Eu acho que a gente precisa criar mais esse amor por ser parecido com Cristo, por ter a presença de Deus cada vez mais na nossa vida, por não querer desagradar de jeito nenhum o nosso Pai que nos salvou, né? Eu acho que isso é isso que pode nos motivar. Ah, isso e outra coisa, que esse texto nos fala: sem mim nada podeis fazer. Pela sua vontade mesmo, você não vai conseguir ter gosto, não, por ler a palavra. Isso é obra do Espírito Santo mesmo, na nossa vida, no nosso coração, que vai nos transformando, que vai nos dando o querer e o realizar, né? Ele, só Ele, através dele. Então peça a Ele. Se você não tem esse amor pela palavra, se você não tem o amor pela oração, se você não está afim de fazer jejum nenhum, peça a Ele. Peça a Ele o amor pela sua presença, o amor pela sua vontade. Tem diquinhas de Samara. Dicas de Samara, vai. Uma coisa, eu tinha muita dificuldade de me disciplinar para ler a Bíblia, de ter vontade de ler a Bíblia. E uma coisa que eu descobri, assim, é que meio que você pode ver qual é o seu cérebro trabalha, mais ou menos. O meu cérebro trabalha muito com tarefas e objetivos. Então, uma coisa que me ajudou muito foi quando eu encontrei o aplicativo lá da Bíblia, do YouVersion, que tem o plano de leitura lá, plano anual. O meu objetivo era ler a Bíblia inteira em 2 anos. Eu dividi o Novo Testamento ano passado e o Velho Testamento eu tô lendo agora. Aí, isso me ajudou muito porque todo dia eu tenho tem um objetivo lá. E quando eu atraso, ele me diz: você tá 1 dia atrasado. E tem um momento que chega que ele diz: você tá 30 dias atrasado. Você fica... Meu Deus. Não, mas me ajuda a me sentir assim, que eu tô motivada a completar as minhas metas, completar ali a coisa. E não é uma coisa assim só, tipo, metas e racionalidade aqui, eu não tô lendo a Bíblia, mas isso me ajuda a minha carne
além do meu espírito que já tá, que quer ler a Bíblia, que tá ali envolvido e aprendendo, a minha carne também tá ali sendo Tá enganando a carne. tá enganando. Então a carne também tá sendo disciplinada, assim. Falar a palavra, disciplinada, assim. É uma coisa que isso é importante. A gente perceber como é que a nossa mente trabalha. Às vezes a gente, eu gosto de ler coisa pelo celular. Eu nunca conseguia ler a Bíblia de papel, mas eu gosto de ler no celular. E quando pega no aplicativo vai dar tudo certo. E às tem vezes gente que é o ouvindo, contrário. Às vezes eu funciono muito bem. Quando eu tô ouvindo ao mesmo tempo que eu leio. Porque me faz concentrar. Tipo, eu tô escutando e tô lendo, então tem dois sentidos meus que estão concentrados na mesma coisa. Isso me ajuda. Isso ajuda muito, assim, encontre estratégias para estar fazendo isso. Existem muitas estratégias. E se você precisa de uma ajuda com questão de estratégia, a gente tá aqui para estar conversando. Raquel tava perguntando se a gente começa a ler sempre do início da Bíblia e vai. Mas tem várias formas diferentes de você ler, tem vários planos. Tem, tipo, plano de leitura de 1 ano da Bíblia todinha, que eu ainda não consegui fazer. É meio difícil, porque é muita coisa. Mas aí ele vai pegando vários livros diferentes, você lê, tipo, eu leio, agora eu tô lendo um capítulo de Levítico e um de 2 Samuel ao mesmo tempo. Tem várias estratégias diferentes. Tem gente que começa por João, né? Que é o que as pessoas geralmente indicam, né? Que é o evangelista do amor, que fala da vida de Cristo, né? Muita gente começa por aí e eu acho bem interessante. Tem gente que começa pelo Novo Testamento, tem gente que vai para os Salmos primeiro, mas Provérbios, assim... né? Acho que foi o Robson que me disse uma vez que o que ele achava mais interessante era começar por João e ir seguindo e depois voltar. Era alguma coisa assim, eu não lembro direito como era. E aí terminava em Lucas. Se você quer ver, tem um aplicativo. Esse aplicativo que ela falou é o YouVersion. YouVersion patrocina a gente. Mas assim... Só fazendo propaganda dele. É muito bom. A gente faz propaganda sem querer nada em troca mesmo, porque é muito bom e tem edificado a vida de muita gente, viu? É muito bom. Tem uma pessoa que ela tá aqui que é tipo Star Wars. Como esse negócio, né? Começa do fim e depois vai pro começo. Mas é verdade. Você pode assistir a primeira trilogia primeiro, a segunda trilogia. Você escolhe a ordem, né? Fica a critério seu. O importante é a gente tá lendo e crescendo, né? No conhecimento de Deus. Isso é muito importante. Cadê ainda tem mais gente respondeu sobre o que tá fazendo na quarentena? Sim, inclusive, eu saí sem querer da live e eu vou ter que olhar aqui. Tudo bem. Gente, eu tinha perguntado pra vocês o que é que vocês estão fazendo na quarentena. Tem muita gente comendo e engordando, tem muita gente dormindo, tem gente fazendo curso, tem gente deixando as coisas um pouquinho mais pra mais tarde, né? Mas assim, por que eu tô perguntando? Eu vou falar do meu. Eu nem falei o meu, né? Eu acho que as coisas que eu mais tô fazendo é assistir, maratonar a série. Assim, né? E eu tô me esforçando também nesse... agora eu não sei se eu tô mais lendo a Bíblia ou preparando as coisas das lives do canal. Eu pensei nisso também, tipo, eu acho... as lives... eu acho que as duas coisas que eu tô fazendo, na verdade, eu vou botar 3, gente, porque eu tô aqui, então eu posso. Assistir série, filme, maratonar, ler a Bíblia. Eu tô me esforçando nessa quarentena pra botar a leitura em dia. E cuidar do canal da igreja e das postagens do Instagram. Inclusive, olha nosso canal no YouTube, tá muito bonitinho. Dá o like. Vamos lá para as respostas de vocês. O Rova disse que tá cansado de comer e dormir. Oh, meu Deus.
A Maria Clara disse que também tá fazendo um curso de informática em casa. Muito bom. Tio Reginaldo disse que tá sempre comprando comida. Eita, menina, é o passeio que pode fazer, né? Ir pro mercantil. O que tá aberto? Farmácia e mercantil. Vamos comprar comida. O Roma disse que procrastina, mas faz depois, viu? Ele tinha dito que procrastina. Aí tá tudo. Então tudo bem. Mas acho que pediu pra explicar a procrastinação. Procrastinação é adiar, gente, pra depois e tal. Sim, verdade. Procrastinação é quando você deixa pra depois uma coisa que você podia fazer logo, né? E é bom quando a gente não procrastina. Não tô falando mal do irmão que falou isso aí, não, viu? Eu disse que eu também, às vezes, eu luto com isso também. Mas depois, por experiência própria, a gente procrastina, e quando chega na data final, dá um desespero, porque acumula com outras coisas que você tem pra fazer também. É uma loucura. Então, procrastinação não é de Deus, gente. Não é de Deus. Mas que bom que a gente faz, né? Depois, pelo menos dá um jeito de fazer. Vai lá. Tia Nocélia disse que tá trabalhando, limpando a casa, fazendo comida e estudando. Eita, menino. Aí tá sendo produtivo. Muito bem. A mamãe disse que tá lendo, conversando com as amigas e curtindo a família. Muito bom. Isso é uma coisa muito importante que a gente tá fazendo na quarentena. A gente tá preso em casa com a nossa família. Mas que bom se a gente puder tá feliz com isso, né? Estamos presos com gente que a gente ama, então não é prisão. Deixa eu ver se tem mais algum. Pronto, eu acho que foram esses. A gente tem vários outros comentários, mas não são... Mas são sobre outras coisas, sobre a palavra. Tem gente, lá atrás, eu saí da live de novo sem querer. Muito obrigada pela participação. Eu perguntei, sabe por quê? Porque pra gente refletir, eu tava refletindo hoje, né, sobre essas disciplinas da fé, disciplinas espirituais, e eu tava pensando, rapaz, o que é que eu tô fazendo? Eu tô há mais de 20 dias em casa, e aí? Eu tô fazendo o que com esse tempo? Né? Tudo bem, minhas séries estão todas em dia, mas o que mais tá em dia? O meu estudo tá em dia? A minha Bíblia tá em dia, finalmente. Eu tô aproveitando esse tempo pra ter o tempo com Deus que eu digo que eu não tenho. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo de passar mais de meia hora estudando a Bíblia. Mas e agora que você tem o dia todo, o que é que você tá fazendo? Isso é pra gente refletir mesmo, né? Eu falei aqui pra vocês, tem coisa que eu não tô fazendo tão bem como deveria. E veio primeiro pra mim e agora eu passo pra vocês essa reflexão, pra vocês estarem refletindo também no que vocês estão fazendo com o tempo de vocês. Vamos fazer o tempo ser produtivo, vamos fazer curso de informática e de inglês, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer coisa boa e vamos lavar a louça, ajudar a mãe, viu? Eu posso fechar aí? Pode? Tem mais coisa? Vamos a mãe lá. disse que tá lendo e caminhando também. Caminhando, gente. Caminhar, se não for em grupo, pode, ao ar livre. Tá? Então, aqui faça exercício, gente. Faça exercício. Não fiquem gordinhos, não. Aí. Tem gente dizendo que não pode comer A muito, Maria graças Clara a disse Deus. que tá assistindo as lives. A mãe está preparando comida também. Vãzinha já leu 3 livros. 3 livros. E você fez o quê? A minha avó leu 3 livros. Papai disse din-din. Din-din, sim. Aprendendo a fazer coisas novas, de gourmet. O que é isso? Denúncia do marido dizendo que a esposa tá comendo constante. Meu Deus do céu, vamos lá. Gente, o nosso tempo tá acabando. A gente tá com 15 segundinhos. Então, Deus abençoe vocês. Um beijão. Até próximo sábado, que a gente se reúne de novo. Obrigada pela participação.